Para tudo o que é finito, porém, o universo deve ser tratado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com um entendimento da verdade superior, cada qual de acordo com o seu próprio plano e leis. Se o todo fosse imaginar que o universo fosse, de fato, real, então, pobre do universo, pois ele não teria nenhuma rota de fuga do inferior para o superior, em direção ao divino. E desse modo, o universo se tornaria fixo e o progresso passaria a ser uma impossibilidade. E se o homem, devido a uma falsa sabedoria, considerar as ações, as vidas e os pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, esse universo se tornaria verdadeiramente assim para ele. E, como um sonâmbulo que gira em falso e tropeça num círculo vicioso, sem fazer nenhum progresso e vendo-se forçado, ao final, a despertar, ferido e revertendo sangue em resultado das leis que havia ignorado. Conservem sua mente sempre voltada para a estrela, mas permaneçam atentos aos vossos passos, para que não caiam no lodaçal, em razão de vosso olhar permanentemente voltado para o alto. Não se esqueçam do paradoxo divino, segundo o qual o universo é e não é. Lembrem-se sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. E muito cuidado com as meias-verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão, e as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia e que levam tantos a pensar e agir contrariamente ao que em geral se conhece como senso comum. E precavemos todos os discípulos, advertindo-os a adquirir uma compreensão profunda do paradoxo divino, do absoluto e do relativo, para não se deixarem atolar no lodaçal da meia-verdade. Esta lição particular foi escrita com esse objetivo. É preciso aprendê-la bem. A primeira ideia que ocorre ao bom pensador, depois de ele ter compreendido bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo que ele contém é mera ilusão, irrealidade, ideia contra a qual os seus instintos se rebelam. Contudo, esta e todas as outras grandes verdades podem ser consideradas a partir dos pontos de vista absoluto e relativo. Do ponto de vista absoluto, quando comparado com o todo em si, o universo tem a natureza de uma ilusão, um sonho, uma fantasmagoria. Reconhecemos esse fato inclusive no nosso ponto de vista ordinário, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório que vai e vem, nasce e morre, pois o elemento impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade deve estar sempre associado à ideia de um universo criado, quando ele se opõe à ideia do todo. Sejam quais forem nossas crenças a respeito de ambos, filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos estão todos de acordo com essa ideia e a reencontramos em todas as formas de pensamentos filosóficos e concepções religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas de metafísica e teologia. Assim,
Os preceitos herméticos não pregam a insubstancialidade do universo com palavras mais altissonantes do que aqueles com as quais estamos familiarizados, ainda que seu modo de apresentar o tema possa parecer uma coisa mais assustadora. Em certo sentido, qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser irreal e não verdadeira, e o universo está sujeito à regra em todas as escolas de pensamento. Do ponto de vista absoluto, nada há de real a não ser o todo, sejam quais forem os termos que usemos em nossos reflexos ou discussões sobre o tema. Quer o universo seja criado de matéria, quer seja uma criação mental na mente do todo, ele é insubstancial, impermanente, uma coisa de tempo, espaço e mudança. O leitor deve compreender esse fato em sua totalidade antes de emitir qualquer juízo de valor sobre a concepção hermética da natureza mental no universo. Deve também examinar cada uma das outras concepções para ver se o que sobre elas afirmamos não é verdadeiro. Contudo, o ponto de vista absoluto nos mostra um só lado da imagem. O outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas com a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, enquanto para o todo o universo só é irreal e ilusório, um mero sonho ou resultado de uma meditação para as mentes finitas que fazem parte desse mesmo universo e observam através de suas faculdades mortais, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar fatos e fenômenos do universo tal como se apresentam às nossas faculdades mortais. Lembramo-nos de que não somos o todo. Para dar exemplos bem conhecidos, todos admitimos que a matéria existe para os nossos sentidos e estaríamos errados se não o fizéssemos. E, inclusive, até nossa mente finita compreende o postulado científico de que a matéria não existe do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria deve ser considerado como uma agregação de átomos que constituem, em si mesmos, nada além de um agrupamento de unidades de força chamadas elétrons e íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Golpeamos uma pedra com o pé e sentimos o impacto. Parece ser real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas não nos esqueçamos de que nosso pé, que sente o impacto por meio do nosso cérebro, é igualmente matéria, constituído, portanto, de elétrons, e nesse sentido, o mesmo se pode dizer do nosso cérebro. E, no melhor dos casos, não fosse por nossa mente, não teríamos a menor condição de reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto se empenha em reproduzir na tela ou mármore, parece-lhe verdadeiramente real. Assim, se produzem os personagens na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros possam reconhecê-los. E se isso é verdade, no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ah, meus amigos, para os mortais, esse universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único que jamais teremos acesso, ainda
que nos elevemos por toda uma sucessão de planos, de um grau superior a outro, ainda mais superior. Para conhecê-lo de outro modo, como prova nossa experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que, quanto mais nos elevamos na escala, quanto mais nos aproximamos da mente do Pai, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas. Mas, enquanto o todo não nos absorve finalmente em si, a visão atual não irá desaparecer. Portanto, não precisamos nos deter sobre a natureza da ilusão. Agora que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obter o melhor resultado para o nosso progresso na vida, ao caminharmos de um plano de existência a outro plano. As leis do universo não são menos férreas devido à sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é regido por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real em grau relativo somente a essa realidade em si, que faz parte absoluta da natureza do todo, sem qualquer contingência. Assim, não vos sintais inseguros ou temerosos. Somos todos partes integrantes da mente infinita do todo e nada pode nos prejudicar ou intimidar. Fora do todo, não há força capaz de agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Assim que dela nos apercebemos, veremos que há todo um mundo de conforto e tranquilidade nessa constatação. Então, dormiremos em paz, calmos, tranquilos, embalados no berço do abismo, repousando a salvo e com segurança no oceano da mente infinita, que é o todo. O todo é, de fato, o lugar onde vivemos e nos movemos com todo o nosso ser.